Boa tarde a todos. Até poucos meses atrás, jamais imaginaríamos que o trabalho remoto assumiria esse papel tão importante em nossas vidas e nem que ocuparia tanto espaço do nosso dia. Por isso, dando continuidade aos temas relacionados à saúde e qualidade de vida, promovidos pelo CEFOR, DRH, PROCER e pelo DEMED, hoje debateremos sobre trabalho remoto e saúde ocupacional em seus aspectos práticos. Teremos a honra de contar com a participação da doutora Lilian Santos, fisioterapeuta do DEMED e mestre em ergonomia, e do doutor Ricardo Corsato, médico também do DEMED, especialista em medicina do trabalho e promoção de educação em saúde. A Tatiana e a Bruna nos auxiliarão como intérprete em Libras. Doutora Lilian, doutor Ricardo, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, o senhor poderia iniciar falando para a gente quais as modalidades de trabalho remoto e o que muda na organização ocupacional com o trabalho remoto, por favor? Doutor Ricardo? Bom, acho que o doutor Ricardo caiu. Vou fazer uma pergunta para a Lilian, então, para ela começar. Lilian, qual o conceito de ergonomia? Fala para a gente de uma forma bem reduzida. Qual seria o seu conceito de ergonomia? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Quero agradecer a oportunidade, né, o convite da Câmara e pela oportunidade de estar atuando numa área tão importante para a saúde do trabalhador, né? Aproveito para cumprimentar a minha colega de trabalho, a doutora Kelsey, e também agradeço o apoio aí da Joelma, do Rodrigo, por toda essa organização. Tá? Assim, a ergonomia é muito amplo, o conceito de ergonomia é muito amplo. Mas se eu fosse assim falar de forma resumida, né? Quando a gente pensa na palavra ergonomia, a gente sempre lembra de uma situação de trabalho e nas suas implicações em relação ao conforto, à nossa segurança, até mesmo na qualidade da produção do nosso trabalho. Né? A palavra ergonomia, ela é composta por duas palavras gregas, ergon, de trabalho, e nomos, de normas e regras. Então, seria as regras e as normas que regem as diversas situações de trabalho. Né? Ela tem por objetivo adaptar o trabalho ao homem, e não o contrário, levando em consideração as questões físicas, cognitivas e as questões de organização do trabalho. Hoje, especificamente, eu vou falar de ergonomia física, né? E mais ainda entrando nas questões ergonômicas relativas ao mobiliário e aos equipamentos de trabalho. Obrigada. Doutor Ricardo, o senhor poderia falar para a gente, então, vou repetir a pergunta, quais as modalidades de trabalho remoto e o que muda na organização ocupacional com o trabalho remoto, por favor? Bom, primeiro quero parabenizar o CEFOR por essa live, porque é extremamente importante esse apoio nessa transição que está sendo feita, né, em relação à organização do trabalho. E justamente essa palavra que você disse, né, organização do trabalho. Olha, é uma coisa interessante, se nós vamos verificar que na pré-revolução industrial, antes da revolução industrial, o trabalho era realizado em domicílio pelos artesãos. A família, né, era toda fazia esse trabalho em conjunto e entregava para o mercantilista, para o comerciante que fazia a comercialização. Então, nós voltamos a essa fase de fazer o trabalho em domicílio. Só que, naquela época, existia um grande problema, que era a produção. A demanda, às vezes, era maior que a produção. Então, o mercantilista não tinha como
exigir do artesão uma produção maior, até porque existiam limitações. O trabalho era manual. Então, uma nova tecnologia que surgiu permitiu que se criassem as fábricas, as indústrias. A tecnologia foi a máquina a vapor. Isso é interessante. Esse contexto é muito importante para a gente entender a nossa situação atual, porque a história ela é feita de uma espiral, né, ascendente. Parece que ela retorna no mesmo local, mas em patamares mais elevados. E aí, então, no chão de fábrica, foi possível fazer o controle da produção e de todo o processo da manufatura, que antes era de domínio do artesão. Então, a família, quer dizer, os trabalhadores foram para o chão da fábrica. Isso foi, é lógico que isso aí não foi do dia para a noite, foi durante meados do século XVIII em diante. E a Revolução Industrial ainda está em curso. Depois disso, veio outra segunda Revolução Industrial, foi quando houve a produção do aço, da máquina movida a combustíveis fósseis, né? Isso elevou muito o patamar da produção, melhorou bastante, e aí começaram também a surgir tecnologias administrativas, como o Fordismo, depois o Taylorismo, e até que depois, na Segunda Guerra em diante, como a Lilian falou, né, passamos a ter uma tecnologia muito interessante chamada ergonomia, que realmente visa a adequação do trabalho ao trabalhador. Entretanto, é importante que a gente diga que ergonomia não está relacionado somente com mobiliário e postos de trabalho. Ergonomia está muito relacionada com a organização do trabalho. Para vocês entenderem o que é organização do trabalho, vamos dar um exemplo. Vamos supor que 10 pessoas tenham que ter uma tarefa de transportar um equipamento que pese 100 quilos. Bom, aí é fácil, aparentemente. Olha, 10 quilos, 100 dividido por 10, cada um vai carregar 10 quilos? Não é bem assim. Organização envolve modo operatório. Quer dizer o seguinte, como essa máquina, esse equipamento vai ser transportado. Vai ser transportado de uma vez só? Vai haver pausas, certo? Todas as pessoas, algum deles vai ser o gestor que vai analisar o melhor modo de transportar. E se for gestor, então ele não entrará na distribuição da tarefa. Né? Então nós teremos 9. E uma coisa interessante, não dá para todos transportarem a mesma quantidade de peso, de carga de trabalho. As pessoas são diferentes. Então, visando uma melhor produtividade, e isso significa menos adoecimento, a carga tem que ser distribuída de acordo com a capacidade de cada um. Se nós tivermos deficiente nesse grupo, ele deverá trabalhar, carregar uma carga menor, ou então com mais tempo. Então, a organização do trabalho, como vocês veem, é bastante complexa. Mas, retomando essa situação do home office, né, nós verificamos que nessa terceira revolução e quarta revolução industrial, que foi a tecnologia da informação junto com a ergonomia, isso já vinha se desenvolvendo há algum tempo. E o que eu estou falando que é interessante é que já estávamos num sistema híbrido. Mas como assim sistema híbrido? Eu trabalhava presencial. Veja, gente, que na primeira revolução industrial, a produção era de manufatura, chão de fábrica. Bastava tirar o uniforme, ir para o domicílio, para casa, acabou o trabalho. De uns tempos para cá, como nós passamos mais para o serviço terciário, devido à automação, trabalho mais cognitivo, intelectual, devido à robótica, né? Automação, robótica, tecnologia de informação, tecnologia de comunicação, nós passamos a ter um trabalho presencial, mas também de home office, quer dizer, irmos para o domicílio, levando aquela problemática toda e pensando em como solucionar. Por exemplo, quantos aqui já, diante de um processo de trabalho,
teve que se pegou, né, até embaixo do chuveiro pensando naquele, né, no trabalho. Então, já existia uma questão híbrida. Só que, com essa situação pandêmica, deflagrou isso. Mas não foi só a questão pandêmica. Eu fiz uma pesquisa aqui em 2017, ou seja, tem 3 anos, né? A Lei 13.467 alterou a CLT para colocar conceitos e regras do teletrabalho. Tá? E é interessante que são 10 artigos, 10 ou 15 artigos só. E um dos artigos, que é o artigo 75E, ele tem o seguinte texto: o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Olha que interessante isso. O legislador, né, tomou cuidado de colocar nessa relação, nessa intermediação, né, nessa normatização entre o empregado e o empregador, de que o empregador deve orientar. Então, é o que a gente está fazendo nessa live, né? É uma orientação importante para que essa transição seja feita. Por que isso demorou um pouco para chegar no serviço público, nas instituições públicas? Alguns já vinham com essa mudança já, certo? Alguns órgãos públicos já tinham o advento do teletrabalho. Entretanto, a gente tem que entender que o servidor público tem como cliente a sociedade. E a sociedade entende de uma maneira mais clara de que o trabalho exige o cumprimento de uma jornada no local da instituição pública. Por isso que tem o controle eletrônico de frequência. Mas o sistema híbrido já vinha. As pessoas continuam trabalhando, dependendo, lógico, da situação, continuam trabalhando depois que saem do serviço, do trabalho, né, do local da instituição. Então, do ponto de vista, agora, a segunda etapa da sua pergunta, que modalidades, então, existem? Né? Pela legislação, o termo é teletrabalho. Tá? Em 2017, houve essa alteração da CLT. E agora, né, em julho, o Ministério da Economia, pela Instrução Normativa 65, que passou a vigorar a partir de 1º de setembro, ele também define como teletrabalho. Só que a gente tem que definir 2 coisas importantes aí. Acho que do ponto de vista didático, pela legislação é teletrabalho, mas do ponto de vista didático, nós temos que entender que existe o trabalho remoto. Doutor Ricardo, deixa eu só interromper um minutinho. Tem alguma coisa acontecendo com o áudio do senhor. Está falhando. Deixa eu só... Esse melhorou agora o áudio. Deu uma melhorada? Parece que sim. Qualquer coisa eu aviso o senhor de novo. Equipamento aqui. Em qualquer coisa, a linha apresenta, então. Mas eu finalizando essa primeira etapa da minha fala, o que aconteceu, essa questão do o teletrabalho, né, o trabalho remoto, então, ele pode ser realizado isso é do ponto de vista didático, né? Ele pode ser realizado por teletrabalho, em que o trabalhador está fora da instituição e realiza suas atividades exatamente naquele horário, por meio da tecnologia de informação. Tá? Exatamente naquele horário e segue rigorosamente aquela jornada de trabalho. Já o home office, não. O home office, o servidor tem uma autonomia, em que ele pode escolher o horário, ele tem uma produção. Então, essa questão da normatização de como fazer a produção é que está em xeque agora. Né? E isso vai ser pactuado entre o servidor e o gestor, de uma maneira individual, claro. Metas a cumprir, certo? A sociedade vai entender isso porque não tem outro jeito. Foi a pandemia que desenflagrou isso, foi uma necessidade. Tá? Já existiam os ingredientes.
Agora, como fazer essa produção dar certo, atingir as metas, aí tem alguns aspectos práticos, tá? Então, se for uma pessoa que não tem muita disciplina em relação ao horário, o melhor é o teletrabalho. A jornada de trabalho cumprida exatamente naquele horário, só que em ambiente domiciliar. E o home office, a pessoa que tem uma... Pois não, pode falar. Ainda estamos tendo muita interferência. O senhor quer voltar daqui a pouco nesse tema de novo? Eu acho bastante importante e é interessante o senhor falar isso, principalmente essa questão da relação de horário de trabalho, que em casa realmente a gente perde a hora e se prolonga mais do que deveria. Aí, se o senhor puder voltar daqui a pouquinho, eu vou fazer uma pergunta para a Lília, enquanto isso, porque é o seguinte, Lília, desde o início da pandemia, a gente tem recebido muita queixa dos pacientes nos atendimentos online e tudo, né? A respeito de dores na coluna, a partir do momento que começaram a trabalhar em casa e tudo. Porque passam muito tempo sentados, muito tempo na frente do computador e tudo mais. Você pode dar uma orientação para a gente sobre essa questão do ficar sentado, como sentar corretamente, o que pode ser feito para aliviar esse problema? Certo. Para eu abordar essa questão do sentar, da postura sentada, eu vou pedir o Rodrigo para ele colocar a foto de número 1, que vai ser só um apoio visual para as explicações que eu vou dar, tá? E depois também eu vou demonstrar uma dinâmica. Aí, você pode colocar, Rodrigo? Já colocou? Então, olha só, eu vou também demonstrar aqui a coluna que eu tenho, tá? Eu vou fazer 2 apoios visuais para facilitar. Ao contrário do que pensamos, né, que a nossa coluna não é reta, né, a nossa coluna, ela possui curvas, né? Então, a gente tem uma curva aqui, mais ou menos nessa região da bacia, temos a curvatura lombar, que é chamada de lordose, temos a curvatura localizada, né, na coluna torácica, no meio das costas, que ela é ligeiramente arredondada, e ela é chamada de cifose, e, por sua vez, também no pescoço, na coluna cervical, nós temos uma curvatura também chamada de lordose. Então, quando a gente fala sentar reto, sentar com as costas, mantendo as costas retinhas, é muito mais uma forma de falar. Na verdade, estamos querendo dizer que é sentar mantendo toda a curvatura da coluna, que é o fisiológico dela. Essas noções, elas vão nortear todas as nossas orientações em relação ao posto de trabalho, em relação às nossas posturas adotadas no dia a dia, tá? Então, o primeiro conceito é esse. Vou apresentar para vocês os discos intervertebrais. Eles também vão ajudar quando a gente for falar de pausas e formos falar de posturas de compensação, vocês vão lembrar desse conceito. Então, entre uma vértebra e outra, eu tenho o disco intervertebral, tá? Esse disco, eles têm a função de amortecer toda a questão das cargas, né? Equilibrar as tensões durante os movimentos, articular, favorecer, propiciar que a gente consiga movimentar a nossa coluna, né? Porém, eles têm uma particularidade que vai fazer toda a diferença. Os discos intervertebrais, como vocês vão ver aí na figura, né? A visão que eu quero que vocês olhem agora é se eu afastar uma vértebra da outra, eu vou estar fazendo uma vista assim superior. O disco ele é composto por vários anéis concêntricos e um núcleo pulposo, que é feito de um material gelatinoso exatamente para dar esse amortecimento necessário, né? E esse material dos anéis fibrosos, ele é feito ele é fibrocartilaginoso, ele tem que ter uma certa elasticidade para poder exercer a função do disco, né? Os discos, já na nossa idade, eles não
possuem vasos sanguíneos próprios. Eles precisam de serem nutridos, né? Eles dependem de um sistema indireto da nutrição. Isso significa o quê? Que quanto mais pressão eu tenho no disco, menos eles são nutridos, mais eles vão envelhecer precocemente. Quando eu estou na postura deitada, eu praticamente não tenho pressão nos discos, né? Então, inclusive, a melhor hora para a gente medir, né, quem quer ficar mais alto, é pela manhã, porque os discos vão estar mais bem nutridos e eles vão estar um pouco mais altos, né? A partir do momento que eu saio da horizontal e vou passando para a vertical, por exemplo, com 90 graus, né, entre as minhas coxas e meu tronco, a pressão, a gravidade incide sobre os discos e a pressão é muito grande. Então, por exemplo, para dar uma questão prática, né, para ilustrar, se eu pegar uma bucha, uma esponja, apertar e colocar numa superfície com água, esses nutrientes eles não vão entrar, né? Por outro lado, se eu alivio a pressão, esses nutrientes eles entram e vão nutrir o disco e impedir esse envelhecimento precoce, essa degeneração precoce. Quando eu passo muitas horas na posição sentada, esse mecanismo de nutrição ele vai estar comprometido, né? Então, se ao final dessa live vocês entenderem, por exemplo, a importância de levantar várias vezes o posto de trabalho, eu já diria que valeu muito a pena, né? E é importante também vocês terem em mente esse conceito, porque quando eu falar de ângulo da cadeira, vocês vão entender, vocês vão conseguir entender por que a gente não pode sentar com um ângulo tão fechado e nem jogar o tronco tanto para frente. Porque quanto maior a pressão, pior é a nutrição dos discos, né? Mostrando aqui para vocês que eu vou demonstrar agora a postura prática, né? Vou fazer a dinâmica do sentar. Lembrando aqui, essa é a bacia e nós temos aqui os ossinhos. Na demonstração, a gente vai falar um pouco esses ossinhos, é onde a gente deve apoiar na postura sentada. Ainda sobre esse desenho, na tela de vocês, quando esse disco ele deixa de ser nutrido adequadamente e ele envelhece, esse material ele deixa de ser cartilaginoso e ele vai ficar mais ressecado, mais degenerado, envelhecido. E ele está sujeito a ser fissurado, né? Ou de forma mais aguda, ou então, cronicamente, até ele se romper e o material que estava dentro do disco, ele vai ser expulso e vamos ter aqui, ó, que passa o nervo e vamos ter o que a gente chama de hérnia de disco. Então, por isso que é muito importante as pausas, levantar para a gente nutrir bem esse disco. Eu não sei se vocês já repararam, deixa eu colocar aqui. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, quando a gente adota a postura sentada, no início, até os primeiros 30 minutos, a gente está todo bem sentado, com a coluna reta. A partir dos 30 minutos, a gente começa a escorregar na cadeira, ou jogar para um lado, ou jogar para o outro, ou se inclinar muito para frente. Isso é um mecanismo, né, de defesa do nosso corpo, explicando, nos chamando a atenção para a questão dessa hipóxia, dessa falta de oxigênio e nutrientes no disco. Porque quando eu estou assim, né, e a minha coluna começa a cansar, eu jogo a pressão para cá, esse lado fica sem pressão, meu disco consegue se nutrir dessa parte, né? Quando eu jogo a pressão toda para frente, eu ponho a pressão aqui, alivio a pressão atrás, então o disco vai se nutrir, né? Dessa forma, né? Então, quando vocês começarem na cadeira, né? Desce aqui, vai para um lado, vai para o outro, é sinal que está na hora de fazer uma pequena pausa
de levantar, né, e fazer essa troca. Nós vamos entrar detalhadamente sobre pausa, sobre posturas de compensação, mais no final. Então, voltando aqui para a pergunta sobre o sentar corretamente, vou fazer essa demonstração aqui. Ó. Então, eu devo sentar nos ossinhos da bacia, porque quando eu sento nos ossinhos da bacia, automaticamente a minha lordose lombar aparece e todas as outras curvas da coluna se alinham. Quando eu sento fora dos ossinhos, por exemplo, dessa forma, o que acontece? Eu perco a lordose lombar e perco as outras curvas. Se eu corrigir só a lordose lombar, olha a minha posição de cabeça. Eu não vou mexer, eu só vou fazer, eu vou só corrigir aqui a base. Quando eu faço aqui a lordose lombar, automaticamente o meu plano cervical, o meu plano de cabeça, ele volta para a posição natural, né? Sempre mantendo as curvas, tá? Então, sobre sentar corretamente, independente de ser uma cadeira de trabalho, se for no sofá, sempre observar se vocês estão sentados sobre esses ossinhos, que chamam isso, e se você está corrigindo a primeira curva da sua coluna, porque as outras entrarão em harmonia. Aí, Pel, se eu já respondi essa pergunta, se você pode passar as próximas. Então, nós temos duas perguntas aqui. Eu vou fazer uma que tem muito a ver com isso que você está falando agora. As duas têm, mas eu vou fazer uma aqui primeiro, que é o seguinte, é da Patrícia Mendes Moreira. Ela falou, olá, Lília, interessante esse assunto, mas o que podemos fazer para evitar esse desgaste dos discos? Qual que é o nome da internauta? Quem é? Patrícia Mendes Moreira. Ah, sim. Bom, Patrícia, na verdade, a degeneração, o envelhecimento, ele vai acontecer, independente da gente tomar cuidado ou não. A questão é a degeneração, o envelhecimento precoce, né? Então, para o disco, para a saúde do disco, a melhor, o que melhor você pode fazer é, a cada meia hora, você levantar, fazer uma pequena pausa, né? Eu não estou falando daquela pausa da metade do expediente, por exemplo, que você sai, que você vai lanchar, que você caminha, né? Essa que previne, inclusive, a fadiga mental, que você movimenta as suas panturrilhas, não é essa pausa. Essa pausa que eu estou falando agora, que tem a ver com a nutrição dos discos, são micropausas, digamos assim, pequenas pausas do tipo, eu estou sentada trabalhando, né? Então, ao invés de beber água sentada, eu levanto, né? E tomo a minha água em pé. Se eu tenho que olhar uma mensagem, eu, ao invés de estar aqui sentada, eu posso levantar para olhar a mensagem, né? Posso levantar até a impressora e tá sempre o trabalho, ele deve ser a postura sentada, ela não deve ser, precisa ficar muito tempo. Sempre levanta, senta, levanta, senta. Digo assim, coisas de 30 segundos, 1 minuto, já é o suficiente para ter essas provas. Respondi? Ok. E a Adriana Magalhães, ela faz o seguinte comentário e as perguntas. Como fazer a mesa da sala ficar ergonômica? Eu coloquei um suporte para o laptop para a tela ficar mais alta e coloquei um teclado separado para que a tela não fique tão próxima. E aí eu já vou emendar na pergunta que eu ia te fazer a seguinte, que eu gostaria que você falasse também quais os parâmetros na hora de escolher o mobiliário para um trabalho domiciliar, né, para um trabalho remoto. Então, a hora de escolher uma cadeira para o escritório, a mesa, quais as adaptações podem ser feitas, porque aí a gente já pega esse gancho da Adriana Magalhães. Então, Adriana, exatamente agora eu vou falar cada item. Vou começar agora pela cadeira, vou passar para a mesa, monitor
e todos os outros acessórios, tá? Então, como escolher uma cadeira? Qual que é a cadeira ideal, né? A cadeira ideal é aquela que consegue fazer com que eu mantenha a mesma lordose que eu tenho na posição de pé, eu devo ter na posição sentada. Quando a cadeira consegue fazer isso, que eu mantenha essa lordose, a minha lordose, né, fisiológica, na posição sentada, que eu tenha a mesma lordose, isso faz da cadeira um parâmetro de que ela é uma boa cadeira, né? Então, quais são os ajustes mínimos? Vou comprar uma cadeira? Que de mínimo, quais são as regulagens mínimas que a cadeira deve ter? No mínimo, são 3 regulagens, né? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho, né? Vamos falar da parte mais importante da cadeira, que é o apoio lombar. Por que mais importante? Porque é aqui que a cadeira precisa adaptar a nossa anatomia, tá? Então, quando um designer, alguém que projeta a cadeira, ele vai desenhar, essa parte aqui é a mais estudada em termos de medidas, de antropometria. Então, aqui, inclusive, quanto mais estudo tem o apoio lombar, mais cara é a cadeira, tá? Então, esse apoio lombar, ele é ligeiramente côncavo, convexo, para adaptar essa parte côncava da nossa lordose, tá? E os parâmetros, então, os requisitos mínimos de uma cadeira. O primeiro deles é a altura, tá? Então, se vocês, quando forem procurar uma cadeira, uma altura mínima de 40 centímetros e uma altura máxima de 54. Essa faixa, esse intervalo de medidas, ele faz com que tanto pegue a população mais baixa quanto a população mais alta. Fazer aqui uma observação, a partir de agora, serão muitos, eu vou passar muitos parâmetros que estão nas normas, medidas, mas vocês não se preocupem, que esses parâmetros, eles estarão na descrição da live, tá? Então, tem essa altura. Outro ajuste que não pode faltar é aqui com relação à altura do espaldar. Porque se o espaldar é fixo, pode acontecer de quando eu me sentar, ele ficar, por exemplo, aqui na região da bacia e não em cima. Então, esse intervalo aqui do assento em relação a esse ponto aqui mais proeminente, ele deve ficar de no mínimo 10 e no máximo para pegar até 23, 25 centímetros. E lembrando, quanto mais alto for o espaldar, maior conforto, porque eu tenho a possibilidade de me recostar e tirar o peso do disco, né, a carga, e jogar para o encosto da cadeira. Tá? Uma outra medida, um outro ângulo que a gente tem que observar, um outro ajuste, é com relação à inclinação aqui do espaldar, né? Como eu disse para você, na hora que enquanto estiver sentado, estiver com um ângulo muito reto aqui, esse ângulo que vai entre a minha coxa e a coluna, eu tenho muita pressão no meu disco. Então, esse ângulo aqui, ó, entre o assento e o espaldar, ele deve ser um pouquinho mais aberto que 90 graus. Fica em volta de 110 graus, eu estou diminuindo a minha pressão discal, tá? Portanto, um padrão mínimo de inclinação para trás, né, ou reclinar, de 20 graus, pelo menos a cadeira, no mínimo, ela tem que inclinar para trás ou reclinar, tá? Outro parâmetro de cadeira para escritório, que a gente chama cadeira padrão, né, para escritório, ela deve possuir braços, tá? Não para digitar, como vocês vão ver quando eu começar a falar de mesa, mas quando eu não estiver digitando, eu descarregar o peso dos meus membros superiores. Isso vai aliviar também
a pressão, o peso do meu tronco e, consequentemente, a pressão dos discos, tá bom? E uma coisa muito importante é que essa regulagem aqui, quando o braço não abaixa muito, né, ele tem que abaixar pelo menos um mínimo de 17 centímetros, porque não pode acontecer de coincidir, né, a altura do braço não pode coincidir com a altura da mesa, porque senão ele não pode passar por baixo. Eu vou demonstrar mais à frente. E quando forem comprar uma cadeira, procurem que essas regulagens, ó, essa alavanca e essa, que ela seja independente, porque isso facilita o manuseio. Quando é uma alavanca só, você quer aumentar a altura, você reclina o posto, enfim, né? Procurem esse parâmetro, tá? Eu acho que sobre cadeira, né, assim, o básico. Ah, tem um outro, eu falei dos 3 básicos, né? Que não pode faltar. Tem um outro ajuste que ele é necessário quando a pessoa ela não está na estatura mediana, né? Se ela for ou muito alta ou muito baixa, é necessário que o assento ele regule em profundidade, uma medida de mais ou menos 38 a 48. Por quê? Se a pessoa for muito alta, né, o que vai acontecer? Ela vai sentar com metade só da coxa apoiada. E quando a minha coxa ela não está bem apoiada, não tem uma superfície de apoio muito bom, é mais fácil eu manter o tronco inclinado, né, e não adotar uma boa postura. Quando eu tenho uma superfície de apoio maior, naturalmente o alinhamento do meu tronco ele fica mais fácil, ele acontece de forma mais natural. E se a pessoa for muito baixa, né, e o assento for muito profundo para ela, vão acontecer 2 problemas. O primeiro deles é que ela não vai ter a possibilidade de recostar e de achar o apoio lombar. E segundo, essa borda frontal da cadeira, ela vai ficar encostando na fossa na região posterior do joelho, onde passa vasos, nervos, né? E, consequentemente, no final do dia, aparecer inchaço, edema nas pernas. Então, a regulagem de profundidade, normalmente ela é aqui, e ela não é tão necessária assim, mas se você sai um pouco da média, é importante ter esse ajuste para o maior conforto. Tá? Ok. É para a gente ver que... Desculpa, Aline. Não, é porque, como você já tinha adiantado a pergunta, né, dos mobiliários, eu vou dar, então, continuidade e vou falar um pouco da mesa. Okay. Se você quer perguntar outra coisa antes, ou eu posso seguir com a mesa? Não, eu só ia comentar mesmo que é para a gente ver como que é importante essa questão da cadeira. Hoje, no trabalho remoto, a gente vê que a cadeira ela é um investimento, né? Uma boa cadeira que dê todo esse conforto, que dê todo esse apoio, é um investimento hoje em dia. A gente, às vezes, fica assim, não, qualquer cadeira serve. Não é bem assim, né? A gente precisa de tomar cuidado para evitar esses problemas que a gente tem visto tantas pessoas terem, como a dor na coluna. Mas pode continuar, por favor, sobre a mesa, que é a pergunta da Adriana, sobre a adaptação da mesa. Sobre a mesa, nós temos 3 medidas, né? Então, a largura frontal, ela tem que ter no mínimo 90 centímetros, né? A altura, que ela vai de 70 a 76. Lembrando que esse intervalo assim tão grande é para eu ter certeza que eu vou pegar tanto as pessoas mais baixas como as pessoas muito altas, tá? E outro parâmetro é a profundidade. Uma mesa para esse tipo de trabalho, para, né, computador, ela não pode ter uma profundidade inferior a 75, né? Explicando cada parâmetro desse, né?
Então, visto que a mesa é fixa, né? Então é a minha cadeira que vai se adequar à mesa, né? Então, como eu encontro essa altura, né? Como ajustar a cadeira à mesa de trabalho, tá? Vocês vão, né? Não vale sentar assim, né? Como já expliquei, sentando aí nos ossinhos, mantendo a lordose, né? Nós vamos manter os ombros relaxados. Aqui é um ombro contraído, aqui é um ombro relaxado. Com os ombros relaxados, eu vou fazer 90 graus de cotovelo e o meu antebraço, mão, punhos e mão, eles têm que coincidir com a parte superior, né, com a borda superior do tampo da mesa. Isso me dá a garantia de que quando eu estiver aqui no meu posto de trabalho, eu não vou estar tendo nenhuma contração da parte superior dos ombros, tá? Então, esse é o parâmetro de altura, né? No meu caso, nesse caso aqui, né, que a gente da demonstração, né, essa altura, aí o que aconteceu com os meus pés? Eles não estão tocando o chão. No meu caso, eu vou precisar de um auxílio, um apoio para os pés, né? Fazendo uma observação que o apoio de pés ele não é ergonômico para todo mundo, né? Às vezes a gente vê empresas disponibilizando para todos os sectores, independente da altura. Porque se eu estiver tocando o chão e eu coloco os pés, eu vou fechar esse ângulo aqui, ó. O que vai acontecer? Eu estou exagerando só para ilustrar. Eu vou perder aqui, a minha lordose, ela vai se arredondar, né? Então, ó, no meu caso, eu vou puxar mais para frente, que vai ficar melhor para demonstrar. Vamos ser? Tá. Então, dessa forma, eu estou adequada. A cadeira se ajustou à mesa e eu corrigi o que faltou no pé. Alguns detalhes sobre apoio de pés. É muito comum a gente encontrar fornecedores, fabricantes, que os apoios de pé, eles só inclinam. Gente, esse não serve para nada. Tá? Porque o mais importante é ele elevar em altura. E a inclinação basta uma inclinação mínima, de 10 a 20 graus, assim maior um pouco. Tá? E ser de material que não fique dançando debaixo da mesa. Bem? Vamos ver aqui para ficar mais prático. Um detalhe. Né? Quando eu compro a mesa fixa e acontece essa situação, não tem jeito. Eu tenho que adequar. Mas, por exemplo, eu vou projetar o meu posto de trabalho. Vou mandar fazer uma bancada. Aí vocês podem colocar, no caso aqui, eu abaixaria a minha cadeira, né? Faz de conta que esse apoio de pés é o chão. Vocês vão colocar os pés apoiando no chão, fazendo um ângulo de 90 graus entre o meu pé e a minha perna, um ângulo de 90 graus no meu joelho e um ângulo de 110 graus aqui no quadril. Então, nessa posição, eu relaxo o ombro, faço 90 graus de cotovelo e eu mando fazer a minha bancada de trabalho aqui, né? Caso eu for construir. Por quê? Entre eu ter a possibilidade de apoiar os pés no chão, eu vou ter muito mais movimentação, mais liberdade de movimentos, do que se eu, né, quando eu tenho apoio de pés, a minha liberdade é mais restrita. Eu sou obrigada a ficar o tempo todo com os pés apoiados no apoio de pés. Tá? Outro parâmetro, vamos agora falar do outro parâmetro da mesa, que é a profundidade. Gente, esse parâmetro é o mais importante. E o que a gente vê aí no mercado são mesas pouco profundas, tá? Qual
qual é a importância de ter uma profundidade mínima de pelo menos 75? O que acontece? Eu preciso de um espaço, primeiro, para a movimentação das pernas. Se minha mesa é bem rasa, digamos assim, minha perna embaixo, eu não vou ter liberdade de movimento, eu vou ficar com ela sempre em flexão. Isso prejudica a circulação. Então, uma profundidade maior facilita isso. E a outra coisa eu preciso de 15 a 20 centímetros para apoiar meu punho, meu antebraço. Preciso dessa profundidade do teclado e ainda do monitor, né? Porque é muito mais confortável. A situação ideal é que, ao digitar, eu apoie, eu descarregue o peso de todos os meus braços, de toda essa parte superior, aqui, tronco, aqui, tá? E não aqui. É por isso que o braço ele tem que ter uma regulagem mínima para quando eu me aproximar, ele não coincidir e isso impedir que eu me aproxime para eu digitar dessa forma, tá? E aí, né, temos aqui a questão do notebook ou computador, né? Isso vai depender do uso, né? O notebook, ele é muito adequado para quando eu for fazer consultas eventuais. Mas se for uma situação de trabalho, que eu vou passar horas aqui, o teclado precisa ser independente. Inclusive, isso está na norma, tá? Por quê? Porque eu não posso condicionar a altura do monitor por conta do teclado. Então, ou em situações de trabalho, ou eu uso um notebook com esse tipo de suporte, né? Ou eu preciso usar o computador normal. Até aproveitando, né, Rodrigo, se você puder colocar a foto de número 2, porque já tem, eu vou falar um pouco desse apoio para notebook, tá? Nós temos esse modelo, eu não sei se já está aí na tela, esse modelo, ele consegue fazer um ajuste de altura de até 25 centímetros, tá? Então, ele é prático, o preço é bom, ele pega, assim, uma boa faixa, né, de estaturas e ele resolveu aqui, por exemplo, no meu caso, eu fiz opção por ele, né? Nós temos eu tenho um outro modelo para demonstrar, vocês vão ver a diferença. Ah, Rodrigo, eu acho que já pode tirar essa foto que eu vou mostrar outro modelo. Esse outro modelo aqui, ó, vocês podem ver, comparando com esse já eleva muito mais. Isso atende as pessoas mais baixas e as pessoas muito altas. Ele serve tanto para o notebook, né, porque eu vou colocar o teclado aqui independente, como ele serve também para outro vídeo, né? Ele é bem firme, gostei da estabilidade dele, eu testei. Então, ele tem, a diferença para esse é que esse vai até 25 no máximo e esse pode chegar até 45. Então, sobre o suporte, é isso, né? E agora, como encontrar a altura, né, ideal em relação ao meu monitor de vídeo, né? A altura ideal a gente vai encontrar da seguinte forma: sentada adequadamente, né? Lordose lombar, lordose cervical. Nessa posição, o meu olhar está na horizontal. Então, com o olhar na horizontal, eu traço uma linha imaginária, né, em relação à tela, e essa linha ela deve coincidir com a barra de ferramentas, né? A barra de ferramentas eu coloquei como parâmetro, né, levando em consideração também os outros programas.
e-mail, Excel, né? Os outros, né? A única diferença é que, se o trabalho for de desenho, essa linha horizontal, né, essa linha imaginária que passar, ela deve coincidir mais com o meio da tela, né? Mas quando é documento de texto, outros programas, esse vocês têm como parâmetro a barra de ferramentas. E a distância, né? A distância do meu olho em relação à tela, com ou sem correção visual, ela deve se dar mais ou menos entre um braço estendido. Isso fica entre 50 e 70 centímetros. Né? Quando eu não tenho problema de vista ou estou protegida, nessa distância me permite um grau de tensão adequada entre os músculos visuais e para favorecer aí uma boa qualidade visual, né? Um bom sistema, né? E com relação ao posicionamento do monitor, o ideal é que ele fique perpendicular à fonte luminosa. Aqui no meu caso, ele está assim, porque a minha janela está aqui à minha direita, tá? Ou se não tiver janela, ou se tiver de persiana, a fonte luminosa também do teto, ela deve ser perpendicular ao computador, à tela. Ok? Deixa eu pensar aqui se eu respondisse sobre esses parâmetros, eu teria alguma outra coisa a dizer. Lilian, essa foi uma das perguntas da Jamile sobre a iluminação ambiente. O que considera melhor, visando reduzir a dor nos olhos, dor de cabeça no final do expediente. Então, seria essa da relação com a janela e mais alguma coisa sobre luz ambiente? Olha, assim, vamos começar. Quando eu coloco, quando a minha fonte luminosa ela está aqui na minha frente, né, isso causa ofuscamento. Né? Se ela está atrás, eu vou ter reflexos na tela. E hoje em dia, as nossas telas, né, na maior parte dos computadores, elas já são anti-reflexo. Mas se isso estiver acontecendo, vocês podem fazer uma inclinação de 15 graus, né, para trás da tela do computador, ou para frente, tentar fazer um ajuste de angulação para poder, para ver se elimina esses reflexos, né? Com relação à distância, assim, procurar um bom contraste, né, sobre a luminância do caractere em relação ao fundo, colocar a fonte maior para melhorar, né, para evitar esse tipo de movimento. Eu acho que seria isso. E uma coisa também que eu ia falar lá na frente, mas que eu já posso adiantar para vocês, quando eu estou a essa distância aqui, o meu músculo que vê de perto, ele está contraído, e o músculo que vê de longe, ele está relaxado. Então, se eu não fizer fizer pausas, né? E pegar, por exemplo, aqui, ó, nessa posição, eu estou olhando para a minha janela, estou vendo lá no outro bloco, estou pegando um ponto mais distante possível. Quando eu faço esse exercício, o músculo que estava olhando de perto, que estava contraído, ele relaxa. E o músculo que olha para longe, que estava relaxado, só na preguiça, ele vai se contrair, né? Então, isso previne a questão da vista cansada, da fadiga visual. É bom quando, né, voltando à questão das pausas, né, vocês aproveitarem e olhar no horizonte. Além de levantar, né, não sei se já dei a hora, mas vou aproveitar e levantar para não ficar os vistos, escolher um ponto bem longe e fixar o olhar. Ok. Bom, nós estamos com pouco tempo, mas eu queria passar para o doutor Ricardo, novamente. E, doutor Ricardo, eu gostaria que o senhor continuasse seu comentário
E já vou entrar também com... Gostaria que você fizesse um comentário a respeito de uma fala que a Caroline Dantas colocou aqui para a gente. Ela colocou o seguinte: eu uso o recurso que converte fala em texto. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, junto com o restante da sua fala, por favor. Então, por exemplo, a Lilian fez uma artesã tecnológica, né? Ela produziu aí um trabalho excelente com recursos em domicílio, recursos domésticos. Então, vocês veem que realmente a organização do trabalho foi bastante alterada. E, como eu estava comentando, as questões práticas disso, a gente já pode falar alguma coisa. É lógico que haverá desdobramentos. Um dos aspectos tem que tomar muito cuidado, gente, com o ciclo circadiano. Quem está naquela modalidade que eu falei, home office, que pode ter uma autonomia para desenvolver o trabalho a qualquer momento, tem que tomar muito cuidado para não invadir madrugada com o trabalho, atrapalhar o sono. Tem que ter essa questão do ciclo circadiano, que a gente poderia depois, numa outra oportunidade, conversar bastante. Ciclo circadiano é assim, o alimento está para o corpo, assim como o sono está para a mente. É no sono que a mente se reorganiza, as funções cognitivas de memória, tá? Outro aspecto são os hábitos de vida. A que a Lilian falou é sobre a questão do sistema, da questão degenerativa que nós temos. Ela pode, sim, ser retardada se nós fizermos, se as pessoas fizerem atividade física, hábitos alimentares com alimentos não processados, porque a gente tem que diferenciar o que é envelhecência de envelhecimento, tá? Essa questão do envelhecimento é patológico, é uma envelhecência precoce, como a Lilian falou. Essa questão também de alternar postura é fundamental. Isso aí, dentro do ambiente doméstico, aí vai uma outra questão prática. As pausas podem ser, inclusive, com conteúdos de trabalho doméstico, porque nessa fase agora, é lógico que isso vai mudar em breve, mas nessa fase as pessoas praticamente estão sem auxiliares domésticos, né? Os empregados domésticos. Então, é uma maneira de fazer pausas com esse conteúdo, né? Não colocar se possível, né? Não colocar a estação de trabalho que a Lilian demonstrou ali num quarto, porque não é bom para o cérebro confundir, né? Local que se dorme, repousa, onde se faz higiene do sono, né? Que se deve fazer higiene do sono com o local de trabalho. Então, são esses aspectos práticos. Em relação a essa pergunta, uma questão é o que você puder usar de tecnologia para facilitar a sua vida, deve ser um recurso fantástico, essa questão também, porque vai evitar excesso de digitação. A pessoa pode falar em pé. Isso é muito importante, usar esses tradutores de texto, né? Tanto é que algumas empresas já estão colocando posto de trabalho em pé. A pessoa fica mais em pé que sentada, tá? Não adianta muito a pessoa fazer várias atividades fixas na academia e depois ficar 8 horas seguidas sentada, de maneira contínua. Isso é muito ruim para a saúde. Então, um recurso desse que dá para casar essa situação é a pessoa ter um microfone e falar o texto que quer fazer, né, de maneira ortostática, para o sistema, então, capta isso e depois ele senta e faz as correções. Outros aspectos interessantes, pessoal, em relação a essa questão. Quando eu estava falando de que o trabalho agora em domicílio, nós viramos artesãos, nosso chefe, ele vai ditar as regras de produção, tá? Ou sim, a produtividade, o que nós temos que produzir. Só que agora o colega de trabalho nosso passou a ser nossos familiares. Isso é muito interessante. Temos que fazer um contrato com os familiares, certo? Falar, olha, vamos fazer assim, meus intervalos vão ser esses, eu não posso ser interrompido em tal momento.
Inclusive, quando a gente retornar essa situação da faxineira, a empregada doméstica, poder, né, muitas pessoas ainda não estão com elas, devido a essa questão de segurança biológica, mas quando isso voltar, tem que conversar com a pessoa, falar, olha, determinado horário eu vou trabalhar, então não é para limpar o cômodo, senão virar uma bagunça. Essas questões, esses contratos, a gente tem que fazer com os nossos colegas de trabalho, que são os familiares, certo? Então, essa questão da organização do trabalho, ela está tendo profundas mudanças, mas ela, se feita de uma maneira adequada, vai trazer um benefício incrível, tanto para a produção quanto para a saúde. Então, é um novo patamar da revolução industrial que estamos atingindo, né? É porque já existiam os ingredientes, isso já estava acontecendo de uma maneira paulatina, tá? E agora, com essa situação que ocorreu do risco biológico, né? Isso aí, então, foi imperativo, né? Foi uma imposição. A sociedade teve que entender que o servidor público dá, sim, para fazer a sua produção, dá para atender os anseios da sociedade em seu domicílio. Obviamente, de que faz parte da contribuição que a instituição pública tem que fazer, como está na CLT, lá, né, na legislação da CLT, é mostrar, dar um suporte para esse servidor que está em domicílio, com processos educativos, como a gente está fazendo aqui, e também processos individuais. Nessa situação, a Câmara possui o PROSER, né, o programa o PROSER, né, e o PROSAT, que é o Programa de Saúde no Trabalho, em que nós inauguramos agora os atendimentos individuais, porque às vezes esse caso a caso, que precisa de uma intermediação, né, tanto do PROSER como do PROSAT, para fazer essa adequação do trabalho ao servidor, às características do servidor. Isso está sendo feito de uma maneira remota, e o feedback que estamos tendo é excelente. Eu também estou achando que, assim, não tem nada a perder em relação aos atendimentos presenciais, estão até mais frequentes, há uma adesão maior, porque a pessoa de qualquer local pode ter esse suporte. Eu acho isso fantástico, né? Suporte de uma maneira instantânea. Então, essa intermediação do profissional na área de saúde do trabalhador, junto com o empregador, né, a instituição, eu acho que vai ser muito benéfica. Essa questão que a Lilian mostrou aí de uma maneira muito interessante do posto de trabalho, junto com a organização do trabalho, tá? Obedecendo, que eu falei, o ciclo circadiano, né? É importante isso, nosso cérebro precisa de rotina. Isso vai ser fantástico. E, lógico que vai necessário algum tempo para ajuste, mas realmente voltamos à época dos artesãos, só que somos artesãos tecnológicos agora, né? Muito bom. Certo? Muito bom. Eu gostei desse termo de artesãos tecnológicos. Ainda tem que aprender sobre ele, mas gostei. Tem uma pergunta aqui, acho que é a última pergunta, para a Lilian. Lilian, é da Mônica Eva. Lilian, se a minha cadeira for baixa com relação ao apoio da mesa, enquanto não tenho uma cadeira melhor, posso colocar almofadas para elevar a altura do assento? Sim, pode. Se fazendo essa medida que eu demonstrei agora, né, o meu braço, por exemplo, ele ficar aqui em relação ao tampo da mesa, né, e a minha cadeira já estiver no limite máximo em termos de elevação, eu posso sim corrigir isso colocando uma almofada no assento da cadeira. É uma forma de provisória, é uma forma se não puder trocar a cadeira, pode ser feito dessa forma. Ok. Ótimo. Estão pedindo para você falar um pouquinho sobre ginástica laboral. Bem rapidinho, bem ampasando. Olha só, a gente... Por causa do nosso horário, ok? Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Kelsey? Olha,
Está previsto eu realmente fazer um comentário, mas, assim, se você achar mais didático, eu queria concluir sobre esses acessórios econômicos, o teclado, quando usar um, quando usar outro, e eu responderia a ginástica laboral Sim, depois. só resume para a gente, por favor, por causa do nosso tempo, tá bom? Então, tá bem. Olha só, vamos falar rapidamente sobre o teclado. Você sabe que existe o teclado ergonômico, né? Por que ele é ergonômico? Quando usar ou não usar? O teclado ergonômico, ao invés dele ser reto, as teclas fazem uma pequena rotação em direção medial, tá? Para que serve isso? Para evitar esse ângulo aqui, ó, fazer um ângulo e a gente ficar na posição neutra. Quando a minha estação de trabalho ela é curva ou ela é em L, necessariamente o teclado tem que ser ergonômico. Por quê? Quando eu estou com o braço assim, a minha mão, a forma natural dela cair no teclado é essa. Então, coincide com essa rotação interna do teclado. Agora, você pode demonstrar? Quando a minha estação de trabalho ela é reta, eu posso, mesmo assim, o teclado ergonômico, ele ainda se justifica, porque olha só, este é um teclado ergonômico, vocês estão vendo aqui que faz essa rotação? Então, olha, quando eu coloco a minha mão, olha meu ângulo de punho, como ele fica neutro. Se o meu teclado fosse reto, eu ia fazer esse ângulo aqui. Então, no caso de uma estação curva, necessariamente é ergonômica. Quando for reta, pode ser porque o ângulo é pequeno, mas mesmo assim ainda corrige, né? Ainda sobre teclado, se eu não uso muito o teclado numérico, se no meu trabalho eu não tem essa exigência, tenho preferência para o mini teclado. Por quê? Quando eu uso o mini teclado, o mouse ele pode ficar aqui, ó, na região de onde é o teclado numérico. E qual que é o benefício? Ao invés de eu ficar com o braço aqui, olha aqui o ângulo do meu ombro, olha o ângulo do meu cotovelo. Quanto mais junto ao corpo, mais neutros são as articulações, menor é o desconforto. Você sabe aquele pezinho que tem no teclado? Elevar ou não, usar ou não. Isso vai depender se na hora que eu estou digitando, se eu precisar desse apoio visual para digitar o meu texto, necessariamente eu vou precisar de elevar o meu teclado, porque eu faço um ângulo de visão mais confortável. Mas quando isso acontece, eu aumento esse ângulo aqui. Para compensar, quando eu elevo o teclado, necessariamente eu tenho que corrigir com apoio de punhos, né? Se eu não elevo, se eu não olho muito na hora de digitar, ele pode existir que ele ainda neutraliza mais ainda a minha posição de punho. E quando a borda, né, da mesa de trabalho ela não é avalada, como essa daqui pequena, necessariamente eu preciso de apoio de punhos para não comprimir estruturas vasculares que nós temos aqui no punho, né? Se no meu trabalho eu tenho a exigência de consultar um documento fonte, né, para olhar e colocar dados, a forma ideal é eu conseguir esse apoio aqui na frente. Essa é a posição mais confortável de cabeça em relação a essa daqui lateral, que também pode ser usada. Mas aqui eu faço mais rotação e aqui a minha cabeça está mais livre. Então, é uma situação muito melhor do que essa daqui, por exemplo. Eu rodo, inclino e faço uma flexão, tá? E lembrando, aproveitando também para mostrar, quando eu falo de apoio de punhos, o mesmo serve para o mouse, né? Se eu, por acaso, durante o meu trabalho, eu precisar usar o celular por muito tempo consultando texto, né, gente? Vale a pena um pequeno suporte de celular
Vocês não deixem aqui, ó, em cima da mesa, já me ajuda, né? Melhor ainda é pegar um suporte, elevar um livro ou uma revista de papel, para eu poder ficar com uma situação de cabeça mais adequada, né? Eu acho que sobre esses apoios, eu já não me lembro de... Acho que não tô, né? Não ficou, deixei de falar sobre nenhum, né? E reforçando mais uma vez o que o doutor Ricardo disse, alternar as posturas por causa da nutrição do disco, né, por causa da contração estática. Quando eu estou nessa postura, o meu tronco não desabar, a minha musculatura está contraindo. Então, quando eu levanto, eu me movo, não só pela questão dos discos, né, mas pela questão da contração muscular, né? E beber uma água, ir até a janela, intercalar, né? E umas pequenas dicas eu vou passar agora de posturas que podem aliviar a sobrecarga, né, durante o trabalho, né? Esse exercício que eu vou mostrar agora, ele deve ser feito uma vez por turno trabalhar, né? Como eu mostrei para vocês, há uma tendência de quando a gente está sentado, a gente perder a lordose, de passar para essa parte arredondada. Eu ponho muita pressão na frente, há uma tendência, uma compressão, meu disco ele sofre uma compressão posterior. Então, eu me levanto, né? Coloco as mãos aqui na minha região, tá? Coloco os meus polegares para frente, né? E eu vou fazer uma extensão da posição baixa. Né? Gente, apenas umas 5 vezes, né, por turno trabalhar. Lembrando que esse exercício não é feito para pacientes que têm algum problema. Esse é um exercício de prevenção, né? Porque para eu prescrever um exercício de uma determinada patologia, eu preciso conhecer a patologia, tá? Então, isso aqui, em linhas gerais, seria um exercício de prevenção. E em termos de posturas também, né? Postura que a gente pode fazer, principalmente agora, né? Que a gente trabalha em casa, se a sua lombar está um pouco incomodada, né? Se vocês percebem que, assim, numa certa ponto que, por estar muito tempo sentado, vocês podem deitar na posição de bruços, né? Porque quando eu deito na posição de bruços, eu estou favorecendo que a minha lordose lombar apareça. Então, deitar de bruço não com o rostinho assim virado, né? Nessa posição, para ficar com a posição neutra. Manter essa postura por uns 10 minutos já é de grande alívio, né? E para cervical, como a gente tem uma tendência a ficar com a cabeça muito anteriorizada, né? Uma pausa, uma postura compensatória é você deitar na cama, de barriga para cima, sem o travesseiro. Então, eu jogo todo esse plano para trás, que é o oposto dessa posição de cabeça muito para frente, né? E pela facilidade de estarmos em casa, tem uma postura que, se a gente estivesse no trabalho, não seria possível fazer. Ela contempla a coluna lombar, a coluna cervical e os ombros, né? Se o Rodrigo puder colocar, por gentileza, a foto de número 3. Tá? Então, o que essa postura favorece? Né? Primeiro, ela abre esse ângulo aqui, ela melhora a circulação, ela refaz a minha lordose lombar, né? Ela joga a minha cervical para trás, porque eu estou sem travesseiro, né? E o ombro que estava nessa posição de trabalho, ele vai ser, com rotação interna, né? Ele vai ser aberto e rodado no sentido oposto. Eu saio dessa posição, essa posição seria aberta, seria o contrário da posição sentada. Vocês estão vendo aí? Essa é uma possibilidade, né? 10 minutinhos durante os intervalos de trabalho. Vocês querem que eu
Você já quer que eu responda, Kelsey, sobre a ginástica corporal? Pode sim. Se você quiser responder. Se tiver outras perguntas sobre o que eu falei agora. Não, tranquilo. Pode falar sobre a ginástica. Então, sobre a ginástica laboral, né, os servidores da Câmara sabem que, assim, existem 4 vídeos com exercícios que foram pensados, né, para serem realizados quando o programa de ginástica laboral da Câmara, por algum motivo, o servidor não está acompanhando, ou ele perdeu aquele horário, no horário feito, né? Então, na intranet é possível acessar, né, esses vídeos e tem opções de fazer exercício para todas as articulações, para a coluna, para os braços. São sempre exercícios compensatórios, né? Foram exercícios elaborados pensando nessa atividade laboral, nessa atividade de sentado com o computador. E no trabalho remoto, né, também possível acessar, né? Na descrição aí da live, eu deixei o link, né, para as pessoas acessarem. Lembrando que só é possível para o serviço institucional para os servidores e terceirizados e dependentes CNS da Câmara. Mas os exercícios estão lá, são exercícios seguros, né? E mesmo que a pessoa esteja com dor, alguma dor, são exercícios neutros e que não vai causar nenhum prejuízo, pelo contrário, né? A gente vai se alongar e ter uma sensação de bem-estar e melhorar a nossa saúde. Ok, obrigada, Lilian. Doutor Ricardo, gostaria de colocar mais alguma coisa, de complementar? Sim, só 2 aspectos. Um exemplo prático é de como a postura é persistente num só tipo de posição é deletérico. É só pegar uma folha de papel e fazer o seguinte. Essa folha de papel, ela é leve ou pesada? Todo mundo vai dizer que é leve, né? Não é, Kelsey? Essa folha de papel é leve. Tá, então, fique segurando isso 15 minutos nessa posição. Isso aqui é um exemplo bem prático, né? De que é importante essa mudança, essa alternância de posturas. Um outro aspecto, além daquelas questões todas que a Lilian falou, eu também, é a respiração, pessoal. Nós vamos nos deparar ainda com situações, mesmo estando em domicílio, óbvio, né, que o trabalho tem situações estressantes. Lembrar sempre da questão da respiração abdominal. O diafragma é um músculo muito interessante. A gente pode depois falar mais sobre essa questão, porque ele tem o sistema nervoso autônomo e voluntário. Ele divide o abdômen e o tórax. Então, uma respiração abdominal lenta e pausada, né? Isso aí, mesmo numa posição sentada, diante de uma situação de estresse, isso já quebra o ciclo da adrenalina, quebra o ciclo da liberação do cortisol, tá? O sistema nervoso autônomo, ele é um caminho de dupla via, né? Se, ao mesmo tempo que o estresse faz com que nossa respiração mude, fique ofegante, se nós controlarmos a respiração, o cérebro vai entender que a situação está mais sob controle e evita a liberação de adrenalina, que a longo prazo, ela pode ser fator de hipertensão arterial, essas outras doenças todas. E o último aspecto, em relação, a gente sempre tem em mente as 3 questões que geram estresse. Uma demanda muito elevada, ou então uma demanda muito baixa, tá, de trabalho. Autonomia, quanto maior a autonomia o trabalhador tiver, melhor para a produção. E acho que no ambiente domiciliar, a autonomia tende a melhorar, certo? E um terceiro aspecto, que é o apoio institucional, o que está sendo feito agora, né? Às vezes a gente não tem como muito controlar uma demanda e a autonomia, né? Então, o apoio institucional, como está sendo feito agora pelo CEFOR, eu acho fantástico, é um grande passo aí para o pessoal aí, né? O CEFOR, DEMED, acho que é interessante isso aí, tá? É isso.
Excelente. Eu queria complementar a fala do Dr. Ricardo, né? Muito importante a questão da respiração, né? Por isso, inclusive, que eu tive cuidado, pensando nisso, todas as séries de ginástica laboral que eu elaborei, elas começam com exercício respiratório. Então, não deixem de fazer. Muito bom. Eu só gostaria de lembrar, então, para o público, né, que esses parâmetros todos que a Lilian colocou, de altura de cadeira, distância, medo, o comprimento de mesa, enfim, todos os parâmetros que ela falou, não dá para a gente anotar correndo, todos eles vocês vão encontrar na descrição do evento, tá? E também os exercícios laborais, como a Lilian falou. Bom, eu gostaria muito de agradecer a Lilian, ao Dr. Ricardo, a Tatiana e a Bruna, que nos auxiliaram, e ao pessoal que está nos bastidores também, né? Mas que não menos importantes, principalmente a Joelma, a Luciana e o Rodrigo, que foram importantíssimos, especiais para a realização dessa live. Muito obrigada a vocês também que nos assistiram, e estamos às ordens, a Lília vai disponibilizar também o telefone institucional dela para tirar dúvidas quem tiver interesse, ok? Um abraço a todos e até mais. Obrigado.